meus amigos, essa semana a TV Cultura soltou um episódio especial do Mundo da Lua, o remake que tá rolando. E eles homenagearam o Castelo Rá-Tim-Bum. E aí me veio umas dúvidas na cabeça, eu pensei, tá, segundo disseram, né, é pra apresentar pra uma nova geração. Então, tipo assim, é feito bem pra criança. Aí eu fiquei pensando, tá, pode até ser pra uma nova geração, mas que eles tinham como foco a geração que já gostava do Mundo da Lua pra fazer o programa acontecer, não tem como negar. E assim, a galera em peso não veio. Eu vi uns canais ou outros falando que gostaram, que acharam que tá legal a produção, mas eu, sinceramente, assistindo, achei que não se compara ao original. Mas assim, é um reboot do Mundo da Lua que pra mim tá muito distante do que era o Mundo da Lua, apesar de estar ali o Flávio de Souza, que tem um personagem aqui que é o Dudu, e ele é um dos criadores do Mundo da Lua, né? Assim como ele também é um dos idealizadores ou criadores do Castelo Rá-Tim-Bum também, se eu não me engano. Então ele voltou, ele tá aqui como roteiro, produção, algo do tipo. E aí eu não sei. Assim, ó, pra quem não tá sabendo, até porque é o primeiro vídeo deles, essa nova versão aqui no canal. Aliás, eu não vou abordar, porque eu assisti alguns episódios e eu não criei conexão. Eles têm o Antônio Fagundes. Não, sem se atropelar, vamos comentar? Bom, TV Cultura anunciou que ia ter um reboot do Mundo da Lua. E eles fizeram ao estilo antigo, né? Eles gravaram tudo, já tá tudo gravado, só pra ir ao ar. Que era a maneira que eles trabalhavam, né? Antigamente era desse jeito. Castelo Rá-Tim-Bum também foi a mesma coisa, gente. Tem 90 e não sei quantos capítulos, foram todos gravados ao longo de um ano e meio. E depois que soltaram, né? Então assim, se der certo, beleza. Se não der, oh my god. Porque já era, tá tudo gravado já, então é um dinheiro que meio que não voltaria, né? E aí teve toda a polêmica envolvendo o Luciano Amaral. Por quê? Segundo, né, tudo supostamente, tá, gente? Quero deixar um grande supostamente aqui sobre essa história. Chamaram o Luciano Amaral pra fazer, ofereceram um cachê, pelo que deu pra entender do vídeo do próprio Luciano. O Luciano não aceitou, porque, tipo, não faz sentido esse cachê, tipo, parece que era uma coisa muito inferior. E aí ele falou bem assim, não, vamos fazer pelo justo, pelo que é mesmo, só pelo que é. E aí parece que a Cultura não aceitou, contrataram o Marcelo Serrado, isso é real, contrataram mesmo, e segundo, supostamente, né, ninguém fala, por um valor maior do que seria o do Luciano Amaral. Tudo fofoca, tá? Não dá pra assumir nada. O fato é que os fãs saíram em defesa do Luciano Amaral, e eu cheguei a comentar isso lá no Instagram, então inclusive se você não me segue, me siga lá no Instagram, porque eu solto uns vídeos curtos, que nem são tão curtos, né, tipo tem, sei lá, às vezes 5, 6, 7 minutos, e eu falei sobre isso, eu falei que foi uma loucura da Cultura não ter chamado o Luciano Amaral, e depois de eu saber que a Disney tinha liberado ele pra saber que tava tudo certo, que ele poderia fazer, eu achei que foi uma loucura da parte da TV Cultura não insistir que fosse o Luciano Amaral. Por quê? Ele é o Lucas Silva e Silva, ele vem sendo o Lucas Silva e Silva há anos. Você entra nas redes sociais dele, ele sempre fala, ele sempre comemora o personagem. Então, no momento deles lançarem um reboot e chamarem o Luciano Amaral, que tá vivo, tá aqui, tá fazendo, e é a cara do Lucas Silva e Silva. Ele é tipo assim, a gente assiste a série antiga e pensa, como que o Lucas Silva e Silva vai ficar quando for grande? Não precisa imaginar, tá, gente? Ele tá aqui, ó. É o Luciano Amaral. É ele. Então, o apelo nostálgico seria... Ai, maravilhoso com o Luciano Amaral. Além de que ele também faria uma super promoção do programa nas redes sociais dele, né? Então, ia ser uma loucura. Ia ser um deleite assistir ele fazendo o Lucas Silva e Silva anos depois. Fora ele, eu sei também que a Mira Har, que é quem faz a Carolina na primeira versão, ela também tá ótima. Eles foram juntos num podcast, falaram a respeito disso e que não foram... Na verdade, a Mira eu acho que não chegou nem a ser convidada pra fazer a série. O Luciano Amaral foi convidado, mas teve esse embate aí de valores, que de um lado falaram que ele pediu um valor muito alto, do outro ele falou que pediu o valor de mercado e eles não quiseram pagar. E aí houve também, né, supostamente a fofoca de que o Marcelo Serrado acabou saindo mais caro do que o Luciano Amaral, então parecia supostamente que a Cultura não tava afim que fosse o Luciano Amaral, algo do tipo. Assim, às vezes tem coisa interna, não sei, eu sei que por problemas internos, se for, né, supostamente problemas internos, gente, por problemas internos vocês não podem arriscar o sucesso de um programa dessa forma, pelo amor de Deus. Tipo, não chamar o Luciano Amaral porque eu sei que ele também teve um encontro com a Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, e ele não participou. Só que parece que teve os motivos lá, os poréns dele não ter participado, então, tipo, eu não sei se isso teve envolvimento também. Uma grande fofoca que não sei se a gente um dia vai descobrir certamente o que foi que aconteceu, acho que nunca. O fato é que o programa saiu. Só que, pra além de não ter o Luciano Amaral, eu achei que essa nova versão do Mundo da Lua não pega. Se eles fizeram pensando nos nostálgicos, erraram
completamente na dinâmica do episódio, assim. Eu cheguei a imaginar se é porque a protagonista dessa vez é uma menina, né? Uma menininha. E da primeira versão, como é o Lucas, é um moleque, tem certos maneiros, certos traquejos que a gente espera de um menino que a gente não espera de uma menina, né? E assim, eu não tô fazendo distinção de, porque meninos vestem azul, meninas vestem rosa, nada disso, tá? Eu tô falando no sentido de que existe até uma máxima na internet, né? Que a gente fala que por que homem vive menos? E são homens quando se reúnem fazendo cada besteira, cada boada que não sei. O homem tem umas ideias de girino, né? Que parece que não sei. E aí, quando o personagem é um menino, no caso o Lucas, a gente espera que ele vá ser mais porra louca, né? Falando a real aqui, botando o que eu quero dizer, é que a gente espera que um garoto seja mais porra louca do que uma menina. Apesar de que aqui, as coisas, por isso que eu tô falando pra vocês, que as coisas não são colocadas de uma maneira tão unilateral, digamos assim, sabe? Ela faz coisas de menina. Assim como na série, né? Na primeira versão, o Lucas fazia coisas de menino mesmo e, credo, as coisas de menina, porque era a Juliana que trazia esse olhar mais feminino de vez em quando teve aquele episódio Fashion, lembra? Que ela faz uma grife e as roupas, eu me lembro até hoje, assim, faz muitos anos que eu não assisto, mas eu lembro que as roupas eram de papel, lembra? E aí no final as roupas rasgavam. Eu lembro bem disso. E é uma coisa bem de menina, né? Mas o Lucas era menina. Eu lembro que tinha um episódio de futebol, onde o Lucas jogava futebol, era uma coisa bem... E era um episódio que eu próprio não gostava. Então assim, dessa vez, até onde eu vi, não tem muito isso, sabe? Da protagonista fazer coisas extremamente do universo feminino, como o Lucas fazia do universo masculino. Ainda assim, eu fiquei pensando se a levada do episódio tava assim porque era uma protagonista feminina, e não é, porque a menina é muito boa. Ela é uma atriz, cara, eu fiquei impressionado, eu dou risada com ela. Ela é sarcástica, ela é tirona, ela é muito boa, assim, é uma criança muito talentosa de verdade. Então assim, o problema não é ela, o problema é o roteiro mesmo. E aí assim, analisando este último episódio, que é o do Castelo Rá-Tim-Bum, eu consegui concluir algumas coisinhas que eu não sei, pra mim, pelo amor de Deus, tá? Aqui não é, eu não sou o rei da opinião e a minha opinião tá certa, a de mais ninguém tá certa. Então, pelo amor de Deus, deixem a opinião de vocês aí embaixo. Eu achei que parece que eles não sabem pra onde eles querem ir. Parece que tá assim, muito perdido. Parece que jogaram um monte de ideia, queriam dar papel pra todo mundo, queriam que todos os atores tivessem momentos de tela, e acaba que, pra mim, a coisa fica dispersa e não foca na Emília, que é Emília Silva e Silva, não é? Emília Silva e Silva, que é a Sabrina Souza, que é maravilhosa menina. Não foca nela. E os episódios do Mundo da Lua, né, da primeira versão, da versão original, era focado no Lucas. Então, seja lá qual a problemática que existe aqui do lado de fora, quando ele começava o devaneio dele com o gravador, esse devaneio ia de encontro com o que estava acontecendo aqui fora. Então, trazia respostas para o que estava acontecendo aqui fora. Dessa vez, pelo menos nesse episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, eu achei que não foi. Eu vi também um episódio, que não sei se foi o segundo ou terceiro, que teve um lobisomem, que esse ia mais ou menos de encontro, né? E é muito icônico os episódios do lobisomem na TV Cultura, seja do Castelo Rá-Tim-Bum, que era um lobisomem horroroso, que todo mundo tinha medo, ou do Mundo da Lua, que era o mesmo lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum, só que com uma roupa de outra cor. No Mundo da Lua acho que ele é verde, e no Castelo Rá-Tim-Bum ele é de vermelho, ou é o contrário. No Mundo da Lua ele é de vermelho, no Castelo Rá-Tim-Bum ele tá de verde, né? É muito icônico. Então, obviamente que eu sabia que eles iam adaptar de alguma forma, iam trazer essa temática agora de novo. E eles trouxeram, e eu achei que foi muito fraco. Comentando primordialmente sobre a estética, a câmera é muito boa, né? Tudo muito bom, mas quando começa o devaneio, é tudo gravado num fundo infinito de espaço, assim, como se a coisa se passasse no espaço. E aí eu acho que isso perde uma coisa. Também não coloca um blur. Nossa, eu soube, né, que lá na TV Cultura, isso é uma memória minha, tá, gente? Então, tipo assim, eu não vou dizer pra vocês que eu pesquisei agora pra poder trazer aqui, mas eu lembro numa memória minha que eles disseram que quando eles gravaram a primeira versão, eles não sabiam como diferenciar, fazer com que o público diferenciasse quando tava acontecendo de verdade e quando era um devaneio da cabeça do Lucas. E aí, pra isso, pra criar aquele efeito de blur, eles colocavam um tipo de papel ou saco plástico na borda da lente. E aí, como tava bem encostado, aquilo desfocava e aí ficava aquela coisa meio sonho. Eu sei que eles tiveram que serem criativos pra poder fazer aquela coisa, porque não tinha efeito. Os efeitos que hoje eu consigo colocar um efeito de sonho aqui rapidamente, assim, ó, já tá com efeito de sonho. Só que lá na época não tinha isso. Então, pra diferenciar, aqui pra diferenciar, vira uma coisa que a borda do cenário é o espaço, assim. Então, eu acho que, eu não sei se fica bom, eu acho que não fica bom.
Eu acho que desconecta, e eu não sei dizer. Pra mim fica meio ruim. Bom, e aí vamos a este episódio especial onde aparece o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Uma homenagem ao Castelo Rá-Tim-Bum. E aí eu vou tecer meus comentários a respeito do que eu achei, e principalmente sobre o fato deles terem homenageado o Castelo Rá-Tim-Bum e entrado em embate. E aí, é pros fãs nostálgicos ou é pra uma nova geração? Tem que decidir pra o que é. E aí o episódio começa com a Emília, né, que é a protagonista, desenhando e assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum no tablet dela, no notebook, acho que é o tablet mesmo. A gente vê a Morgana, e aí a mãe dela vem falar com ela, que ela tá saindo, e é pra ela ficar com a avó dela, e que é pra ela respeitar a avó dela, pelo amor de Deus, pra ela ajudar a avó dela a cuidar dela, algo do tipo. E aí a menina tá vendo, bem na hora começa os passarinhos, lembra dos passarinhos do Castelo Rá-Tim-Bum? Quem é das antigas vai lembrar, né? E aí ela começa a dançar ao som ali do passarinho, que som é esse? Ela dança com a mãe dela. Como eu disse, a menina é ótima, ela é muito, muito boa. Cara, não sei, assim. Às vezes eu vejo novelas errando no casting de atores e eu fico pensando, não é possível. Bom, em seguida, depois que ela fala isso com a menina, entra dois núcleos, que assim, um núcleo é na cozinha, onde tá a Carolina e a secretária do lar, que no caso é interpretada pela Patrícia Gaspar, que o nome dela é Berê. A Patrícia Gaspar, pra quem não se lembra, é a Caipora, tá? Lá do Castelo Rá-Tim, da primeira versão, não. Do Castelo Rá-Tim-Bum, quem faz é a Caipora. E ela tá aqui, e as duas estão conversando, e de repente, a chefe da Carolina manda uma mensagem pra ela em vídeo, explicando pra ela que ela precisa ir lá correndo, porque teve um problema com uma das mulheres lá da costura dela, e uma fez fofoca da outra, algo do tipo. E é uma cena longa, é uma cena extremamente longa, dela explicando toda a história, o que foi que aconteceu, só que não serve pra nada nesse episódio, isso que tá sendo falado, tá? E assim, como eu disse, né, eu não estou acompanhando todos os episódios, então eu não sei se tem uma história que cria linearidade com isso que aconteceu aqui, porque se não tiver um motivo real pra essa cena ter sido tão longa, dessa mulher explicando por que a Carolina tem que ir lá no trabalho dela, gente, eu não sei pra que isso existiu, porque não serve pro cerne do episódio, que inclusive eu não sei qual que é o cerne desse episódio. Tipo, pra o que é que ele foi feito, assim, qual é o motivo dele existir. Eu tenho na mente uma ideia, mas ela vai tão de desencontro com todo o restante do episódio que, enfim. E aí intercala essa cena com a cena do Henrique Streuter e do Flávio de Souza, que eu não sei se você sabe, mas os dois, eles faziam o Tíbio e o Perônio no Castelo Rá-Tim-Bum. Eram eles dois que faziam. E aí eles estão ali fazendo uma entrega, acho que eles têm um lance de entrega, e eles estão falando sobre eles serem amigos há muito tempo, e o que significa ser amigo há muito tempo. E aí tem um momento que o Flávio, ele fala sobre abrir um negócio só dele, e aí o cara fala bem assim, é porque trabalhar é muito chato. Ele fala, mas a gente vai fazer o que a gente gosta, então vai ser muito legal e tal. E assim, também não sei pra que é. Esse diálogo dele está sendo colocado por quê? Pra quê? Serve pra quê no episódio? Eu não sei. São todos ótimos atores, mas depois que o episódio acabou, eu fiquei pensando, tá, então pra que foi aquilo? Porque eu pensei que ia ser uma coisa que ia se linkar, porque mostrou a Carolina com um problema no emprego dela e a chefe dela mandando ela ir lá pra resolver um negócio. Depois eles dois também falando sobre alguma coisa sobre emprego. E aí chega a parte principal do episódio, que é o seguinte: a prima da Carolina disse que tá vindo pra cá. E adivinha quem é a prima da Carolina? É a Morgana, é a Rose Campos, né? E quando ela chega de surpresa, a Carolina não quer ir lá falar com ela, porque ela fala que ela tem que ir lá na empresa, lá no negócio lá da chefe dela. Então ela fala com a nora dela, que é a Isabela, pede pra nora dela se passar por ela. Por quê? Porque essa prima dela que acabou de chegar, ela é esquecida, ela é confusa. Pois bem, aí essa Isabela vai lá e começa a conversar com a prima da Carolina, fingindo que é a Carolina. Nisso, essa prima da Carolina conversa com a Emília. E a Emília finge que é a Juliana, que é a irmã do Lucas Silva Silva, lembra dela? Pois é, ela finge que é a Juliana. E aí as duas têm lá um diálogo, a Emília fica achando que ela é uma bruxa, ela comenta sobre a casa grande, sobre a casa parecer um castelo, e acontece que nesse papo da Emília achar que ela parece uma bruxa, porque ela tem um jeito, e porque ela adivinha as coisas e tal, ela sobe, pega o gravador e começa a contar uma história. E ela conta uma história onde ela vai parar dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. Lá, ela fala que não vai ter graça ela ser ela mesma, então ela se transforma na Biba, ela conversa com a Celeste, e aí aparece o Lucas Silva, que é o Marcelo Serrado, vestido de Nino, e o Flávio de Souza vestido de Pedro. Só que, pra nós nostálgicos que vai assistir, porque pra quem não conhece o Castelo Rá-Tim-Bum, e aí eu vou entrar nessa seara, né, no final do vídeo, mas pra quem não conhece o Castelo Rá-Tim-Bum, não tem referência. A gente tem referência. Pareceu um negócio meio mal feito. Pareceu esquisito.
assim, mas é... Gente, mas é pra criança. Tá, mas se é pra um novo público, pra que vocês estão homenageando o Castelo Rá-Tim-Bum? Porque jogaram o Castelo Rá-Tim-Bum ali de uma maneira que, se você não tem conhecimento prévio do que se trata, vai ficar tudo muito jogado. As referências vão ficar jogadas. As crianças vão ficar tipo... entende? Então assim, esse episódio foi feito pela nostalgia. Ele foi feito pra pegar a galera pela nostalgia. Ou eu tô pirado, mas assim, bom, eu achei de fato que ficou meio esquisito. Beleza. E aí ali dentro, ela tem que encontrar a Morgana. Por quê? O Dr. Victor sumiu, simplesmente. Eles ficam falando que tinha 3 passos molhados ali bem próximo à porta, e os passos dali desapareciam. Então o Dr. Victor sumiu. Só que não mostra os passos. Então eles só ficam falando desses passos, só que não mostra pra gente. O que eu acho também um erro, porque quando você tá fazendo ali um produto infanto, juvenil ou infantil mesmo, você não pode só falar, você tem que, né, ilustrar aquilo, você tem que dar a base, a referência pra criança e tal, e não rola. Beleza. Então eles saem procurando pelo castelo, não que eles explorem mesmo o castelo, não, acho que só foi montada a sala e os cantos ali eu acho que é fundo verde, né, chroma key. E aí acaba que ela vai na cozinha e a Morgana tava na cozinha. E aí aqui fica estabelecido que a Morgana não gosta que as crianças entrem na cozinha quando ela tá lá. Então a menina sai assustada, a Morgana vem atrás dela, meio brava, meio esquisita, e aqui eu vi um pouco também de distorção sobre a imagem da Morgana, porque a Morgana aqui, ela parece um pouco má. E aí, eu fiquei pensando nisso, de tipo, na verdade eu acho que isso tem a ver com a imagem que a menininha tem sobre a Morgana e não sobre o que a Morgana é mesmo, de fato. Só que é a Rose Campos, né, fazendo a Morgana, eu acho incrível, porque ela não perdeu o jeito de fazer a Morgana, sabe? Eu adorei, eu achei muito legal ela fazendo a Morgana. Acaba que o Dr. Victor aparece, porque ele sumiu, na verdade ele fez questão de desaparecer sozinho, porque ele queria saber se as pessoas tinham sentido falta dele. Quem interpreta o Dr. Victor, na verdade, eu acho que é o filho do Sérgio Manberti, tá? Eu acho que é, porque ele também apareceu no especial que teve lá na TV Cultura, foi ele que apareceu de Dr. Victor, então eu acho que é ele que interpreta aqui. No fim ali do devaneio da Emília, a Morgana fala que vai transformar todo mundo em coelho. E aí ela fala que não quer se transformar num coelho, que ela tá desesperada, e aí ela acaba acordando, né? Tipo o Lucas mesmo, né? Os devaneios dele começavam muito bem, quando começava a dar errado, chegava num ponto crítico, quando chegava nesse ponto crítico, ele acordava. Foi a mesma coisa aqui. E aí ela desce pra sala e termina a história com a prima da Carolina falando que, na verdade, sabe que ninguém ali é ninguém, que imagina que a Carolina não podia atender ela, e aí pediu pra Nora vir, fingir que é a Carolina. Ela fala, o que eu tô fazendo aqui, na verdade, é que eu vim atrás de um vestido da Carolina, que é um vestido lindo, maravilhoso, muito antigo, e porque eu vou me casar e eu quero esse vestido. E aí, a Berê sobe, pega o vestido, traz, e ela fica deslumbrada que o vestido tá ali, e o episódio termina com ela falando do vestido. Não conheço o vestido. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando qual que era o cerne do episódio? Qual que era a proposta? Foi um episódio focado na nostalgia, será? Porque uma coisa não ligou a outra. E a única coisa que ligou ao momento do devaneio da menina foi a Rose Campos com um pouco do trejeito da Morgana, e a menina achando que ela é uma bruxa. Então, por conta disso, de repente, a menina se viu no Castelo Rá-Tim-Bum. Eu acho que é isso. Mas, de um modo geral, a história que aconteceu no devaneio não corresponde, não se linka, não tem ligação nenhuma com a história que estava acontecendo com a menina ali naquele momento, entende? Ou não sei se tem e eu não percebi. Se é o caso, pelo amor de Deus, comentem aí se vocês viram, comentem aí. Mas aí eu fiquei nessa dúvida, sabe? Bom, o programa, eu acredito que eles esperavam que o programa tivesse uma repercussão maior do que aqui está tendo. Eu não sei, de forma geral, se o programa está sendo super acompanhado, super assistido, mas eu, do meu ponto de vista, acho que tudo bem, acho que deve funcionar pra crianças, né? Mas pra galera da nostalgia 30+, não funciona, né? Então por isso eu acho que aqui o Mundo da Lua, ele foi pensado mesmo pras crianças. Pra gente não funciona. Eu, pelo menos, não curti. O que é engraçado, porque assistindo a versão original, e aí eu não sei, eu acho que é por causa da nostalgia mesmo, né? Eu pus e eu acho muito mais dinâmico. Acho muito mais que é aquela coisa que você coloca e quando você vê, você já tá assistindo, quando você vê,
TV já foi, sabe? É bem didático também. As crianças falam o português correto, os adultos falam o português correto, mas parece que é mais coeso na minha mente, pelo menos, na minha visão, parece que é mais coeso, parece ter uma linha narrativa que tudo serve ao propósito de, em algum momento, o Lucas Silva pegar o gravador dele pra poder botar pra fora o que ele tá achando de determinada coisa que está acontecendo com ele ali. Eu lembro que tem esse episódio onde a luz acaba com as crianças e aí ele começa a contar uma história de terror de um lobisomem. Eu lembro que tem um episódio fashion, que é quando as meninas estão falando o que elas querem ser, estilista, até que a Juliana tá falando que quer ser estilista ou algo do tipo, e aí vira a coisa do desfile de modas. Enfim, de forma geral, eu lembro que o episódio ele servia para o devaneio do Lucas. Esse episódio em si, do Castelo Rá-Tim-Bum, eu achei engraçado. Ele não serviu pro devaneio da menina, assim. Eu não sei se os outros serviam também, mas, como eu disse, né, eu acho que perde um pouquinho nessa nova estética que tem os devaneios, que é essa coisa do fundo vazado. Acho que não sei porquê, pra mim não fica tão legal, mas talvez pras crianças fiquem, né? É assim, gente, eu trago aqui a minha visão, a minha crítica sobre o babado, mas entendam, eu acredito que esse programa não foi feito para mim, não foi feito pra galera da minha idade. Apesar de certa forma, se apoiar em um tipo de nostalgia, porque é um nome já conhecido, eu acho que não foi feito pra minha idade. Da maneira que foi feito, poderia se chamar até outra coisa, sabe? A não ser Mundo da Lua. Talvez pudesse chamar qualquer outra coisa. Mas eu acho que eles apelaram para um nome forte. E um nome que talvez vá fazer os adultos, né, os que estão na minha idade, que já tem filho, fazer os filhos assistirem, sabe? Tipo, ai, nossa, o pai, a mãe gostava muito desse programa, nossa, a Cultura vai fazer de novo, vou pôr meu filho pra assistir. Então talvez seja isso e, como eu disse, talvez funcione, né? E isso é ótimo. Se estiver funcionando pro público-alvo, isso é ótimo. Eu sei que pra mim não funcionou tanto, mas a produção é ótima, os atores são ótimos, a menininha protagonista é muito boa, virei fã dela, assim, ela é muito boa mesmo. E é isso, eu quero saber de vocês se vocês assistiram, se vocês chegaram a ver alguma coisa, deram uma olhada, porque, né, de um modo geral, eu acho que, enfim, é babado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.